Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu vou falar do novo filme do Porta dos Fundos, o novo filme não, o filme, porque é o primeiro filme que eles fazem, que se chama Contrato Vitalício. E o legal é que o filme não é um filme de várias sketches, é um filme normal, um longa. Primeiro eu vou começar contando um pouquinho da história, não vou dar spoilers, fiquem tranquilos. E eu cheguei ao cinema, lá na cabine, sem saber nada sobre o filme, porque eu queria chegar lá o mais crua possível pra tomar a surpresa. E a história é sobre Rodrigo e Miguel. O Rodrigo é um ator e Miguel é um cineasta, um diretor de cinema. Eles estão numa premiação em Cannes e aí eles vão lá pro after da festinha de Cannes, ficam super bêbados e na festinha eles estão super amigos, se amando e eles resolvem assinar um contrato vitalício, que é um contrato pra sempre que os dois vão trabalhar juntos. Que todo filme que o Miguel dirigiu, o Rodrigo vai ser ator. E o Miguel some, o diretor de cinema some e aí se passam 10 anos na história e o Rodrigo vai a Cannes novamente e lá está Miguel, ele é encontrado. O problema é que o Miguel tá todo cabeludo, esquisito e tá falando que ele lutou contra aliens que vivem no centro da Terra por esse tempo todo e ele quer fazer um filme sobre essa experiência maluca que ele viveu. Só que o Rodrigo tá numa carreira meio decadente e ele não quer fazer esse filme de gente louca que o Miguel quer fazer. Quem vive esses personagens são o Fábio Porchat e o Gregório do Vivier, que eles são maravilhosos. O Fábio Porchat se encaixa muito naquele personagem, que o Porchat consegue ir do drama pra comédia, assim, muito fácil, assim. Claro que no Porta, nas sketches, não tem muito drama. Mas, por exemplo, no filme Entre Abelhas, que ele fez, que também é dirigido pelo Ian SBF, que é o diretor do Porta dos Fundos, esse filme Entre Abelhas é super dramático, assim, claro que tem uns alívios cômicos e tal, mas não é uma comédia. Então, assim, o Porchat consegue entregar muito bem isso nos dois filmes. E ele consegue entregar também quando a coisa fica absurda e fica fora de controle, e ele dá aquela surtada que ele também faz lá no Porta dos Fundos. E o Gregório do Vivier manda muito bem como o cara meio louco, ele tem aquela expressão meio séria, assim, tipo, eu tô falando sério, sabe? Então disso eu não duvidei nem um segundo que eles iam estar bem nesses papéis. Mas o que eu mais gostei do filme é que ele trata muito de metalinguagem e faz muita piada com o próprio meio, com o filme, com o cinema, com celebridades. Pra começar, esse é um filme sobre um filme. Eles vão acabar filmando essa ideia maluca que o Miguel teve de mostrar o que ele passou lá no centro da Terra e é óbvio que isso vai ser um filme super trash, um cenário horroroso, uns figurinos também super esquisitos, peruca mal colada, esse tipo de coisa. Mas além de fazer piada com isso, o filme também traz uma personagem que é a Fernanda, interpretada pela Tati Lopes, que é uma blogueira fitness, claramente inspirada na Gabriela Pugliese. Ela vive no Snapchat, ela faz botox, ela faz não sei o quê, e isso é uma sátira muito clara do atual momento que a gente tá vivendo aqui na internet, né, dessas celebridades que são formadas na internet. E eu gostei muito que eles perguntam, mas isso é um trabalho? Aí o Porchat fala, é trabalho dela, ela trabalha com isso. Detalhe é que o filme Trecheira que eles estão filmando tem a incrível participação dos meninos do Jovem Nerd. Eles fazem uma atuação, assim, de primeira, tá bem engraçado. Outra personagem interessante que faz piada com o próprio meio do cinema é uma preparadora de elenco, também claramente inspirada na Fátima Toledo. Se você nunca ouviu falar da Fátima Toledo, ela é uma pessoa que prepara os atores antes de filmar e durante as filmagens. Ela é conhecida por ter preparado o elenco de filmes pesados como Cidade de Deus e Tropa de Elite. Ela tem um método que é considerado um pouco pesado pela maioria das pessoas, mas sempre tem algum ator que se submete a isso. O negócio é que a Fátima Toledo acredita que você tem que vivenciar o que o seu personagem vivenciou. São exercícios que vão fazer você sentir as coisas de verdade e não você fingir que está sentindo. Trabalha muito com o físico, com o emocional. É um método considerado bem forte, bem pesado mesmo. E aí que entra a Júlia Rabelo interpretando a Denise, que é essa preparadora de elenco, e ela vai preparar o cara que vai fazer o Takahashi, que é o vilão do filme. Só que aí ela tem esse método meio Fátima Toledo e ela judia muito do cara. E isso é uma piada que, mesmo se você não souber do método da Fátima Toledo, você vai rir e tudo. Só que quem sabe... Nossa, eu tava rindo muito alto. Mas eu devo contar que meu personagem favorito é o Ulisses, que é interpretado pelo Luiz Lobianco. Ele é um assessor, um agente do Rodrigo, do ator. E ele é aquele cara que fica mandando áudio, fica, ai querida, beijo, te amo. Uma coisa meio falsa, assim. E ele faz várias piadas com atores e pessoas da vida real. Por exemplo, uma hora ele manda um áudio pro Caetano Veloso falando, ai Caetano, daqui a pouco eu escuto sua música, beijo. E ele quer que o personagem do Porchat faça filmes populares, filmes que são ruins. E o personagem quer ir pro teatro, fazer coisas mais cabeça e tal, e ele não deixa. Eu acho que o personagem dele não foi inspirado em uma pessoa, mas em muita gente que vive esse meio, que tem um pouco dessa falsidade e um pouco dessa coisa de querer que a pessoa ganhe dinheiro, que bombe, dinheiro, 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 e não pensa um pouco na qualidade das coisas e tal. Só que isso é feito de um jeito muito engraçado. Tem uma piada com os filhos da Angélica, maravilhosa, que eu não vou contar, mas é maravilhosa. O Antônio Tabet, também conhecido como Kibi, faz um personagem que é um detetive. Quem viu o filme vai entender o que eu tô falando. Ele é um detetive que não sabe usar aspas e também não é detetive. Na verdade, ele é meio que um assassino, sei lá, uma coisa
esquisita. Ele sempre manda muito bem nesses personagens durões lá no Porta. Resumindo, o filme é muito bem humorado, bem engraçado, eu ri alto várias vezes, e eu achei assim que eles não apelam. Eles fazem um humor super legal, às vezes tem até algumas críticas. Eu só acho que eles apelaram em um momento que eu não gostei, que é uma cena entre o personagem do Totoro e do Fábio Porchat, que eu achei assim completamente desnecessária. Não gostei realmente, mas ao mesmo tempo eu entendo que o público que assiste o Porta vai gostar, assim, principalmente a galerinha adolescente e tal. E eu queria falar um pouco da direção do Ian, que tá muito legal. Como sempre, ele é um ótimo diretor nos vídeos do Porta, e ele também já tinha feito Entre Abelhas, que foi o primeiro longa dele, que eu já citei. E eu acho que ele dá uma visão muito legal, principalmente porque em comédia você tem que ter um ritmo muito bom pra acertar nas piadas, sabe? Você assistir um stand-up, por exemplo, você percebe que tem um momento de preparação da piada e tem o punchline, que é quando você vai rir da piada. Fazer isso no cinema ou até nos vídeos do Porta, você precisa saber o momento certo de cortar, o momento certo de mostrar a reação de algum outro personagem. E o Ian sabe fazer isso muito bem, o filme tem muito ritmo, e eu acho que a direção e a montagem desse filme estão até melhores do que algumas sketches do Porta. Ouso dizer. Porque tem algumas sketches do Porta que eu vou assistir e, tipo, já deu o punchline, já deu a piada, e aí eles continuam repetindo a piada e continuam aí, tipo, e não acaba o vídeo, sabe? Para que tava ótimo. E nesse filme isso não aconteceu, talvez porque não tem espaço pra tanto improviso, né? E nas entrevistas eles falaram que até tem um certo improviso, mas como a gente tá falando de um longa, tem coisas que se você improvisar aqui vai dar um erro lá na frente. Então o Ian disse que ele preferiu não fazer tanto improviso, só em algumas coisas pequenas que não atrapalhassem o rumo da história. E eu acho que isso foi muito bom, na verdade, porque o tempo da história ficou perfeito. E outra coisa que é muito legal do filme é que o roteiro é muito redondinho, do Gabriel Esteves e do Fábio Porchat. E uma coisa que eu tava com medo era do roteiro realmente ficar sem pé nem cabeça, assim. Eu digo no sentido de arco narrativo, tá? Porque realmente o filme vai indo pra um lado absurdo, mas é um lado absurdo que condiz, que tem verossimilhança dentro da história. O que eu tenho medo é que eles estavam acostumados a escrever roteiros de curtinhas, né? Sketches, são piadas rápidas. O personagem não precisa ter uma história passada, não precisa ter um obstáculo na vida. E para minha felicidade, os arcos dos personagens são super redondinhos. O personagem do Porchat, que seria o herói, né, da nossa história, o cara que era aliado a ele vai acabar virando o antagonista dele. Então, assim, o roteiro flui bonitinho, as histórias secundárias também estão super amarradinhas. Então eu fiquei muito feliz de ver uma comédia brasileira que, além de ser super engraçada, o roteiro faz sentido, a montagem tem ritmo, sabe? Quem gosta do humor do Porta dos Fundos vai se divertir muito, super recomendo. Então a minha nota é 9, é uma comédia de qualidade, sem ser aquela coisa escrachada, e ainda faz piada com o próprio fato de ser um filme. Então coloque aí nos comentários o que vocês acharam do filme, quando que vocês vão assistir, e não esquece de ir lá conferir minhas redes sociais, curtir o vídeo e assinar o canal. Um beijo, tchau!